Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Um dia após a derrota do Santos para o Goiás em plena Vila Belmiro, né? Estava nos planos do Santos vencer a partida, chegar a 37 pontos, se aproximar do Atlético Mineiro, mas foi uma noite em que tudo deu errado. O Santos perde em casa, com falhas grotescas novamente, né? Falhas que o Santos vem cometendo durante toda a temporada, principalmente na bola aérea. E cai duas posições, né, no Campeonato Brasileiro. Cai para a 10ª posição, agora fica atrás do próprio Goiás, que chega a 35, do América Mineiro, que está com 35, o Santos está com 34. Ainda dá para conseguir recuperar as posições, ainda dá para pensar numa pré-Libertadores, mas a questão do desempenho é uma coisa que não faz o torcedor santista acreditar que o Santos vai conseguir sair dessa má fase, desse futebol pobre de criatividade, desse futebol que tinha melhorado defensivamente, mas que na hora H, nos jogos decisivos ali, sempre comete os mesmos erros, né? É típico partida de ontem essa derrota do Santos, né? Um time que tinha conseguido resultados bons anteriormente, né? Um empate anteriormente, resultado ali contra o Cuiabá foi empate fora de casa, e quando o Santos precisava da vitória para dar um salto a mais no campeonato, vai lá e perde. Então é típico dos últimos anos do Santos amarelar em jogos decisivos, né? E era um jogo que ia provar ou não o trabalho do Lisca, era provado que o Lisca é capaz e foi provado do que o Lisca é capaz ontem, né? É um time que, desde a chegada dele, chuta pouco no gol, finaliza pouco, cria chances com muito esforço, e ontem se provou isso novamente, né? Um time totalmente desequilibrado emocionalmente, e se perdeu, né? Depois do primeiro gol do Goiás, tentou no abafa, consegue ainda o empate, mas logo depois toma o segundo gol e aí volta todo o desequilíbrio mental da equipe, o psicológico, a falta de confiança abalada, e não consegue reverter e perde o jogo, né? Mas eu queria comentar nesse vídeo em si sobre a não evolução do Santos com uma semana para treinar, né? Que isso chama bastante atenção. O Santos foi eliminado de todas as Copas, foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil, só sobrou o Campeonato Brasileiro. Todos os times ali, a maioria dos times que estão acima do Santos na tabela tem outras competições para disputar, e estão disputando outras competições e conseguem jogar melhor do que um time que tem uma semana para treinar, uma semana para corrigir os erros defensivos, uma semana para desenvolver jogadas ali para executar numa partida. E basicamente ontem foi só bola no Soteldo e vamos torcer para que ele faça uma jogada individual, acerte um cruzamento, acerte uma finalização e empate o jogo, dê a vitória para o Santos. Basicamente foi isso. Um time que atacava por um lado só, a jogada do Santos era assim, estava explícita, era só o Goiás marcar o Soteldo ali, marcar os cruzamentos na área, na bola aérea, que ia conseguir sair com a vitória, né? E isso deixa indignado, porque é um time que treina, é um time que tem a semana inteira para corrigir a bola aérea defensiva e toma um gol com menos de 5 minutos de um cruzamento em que novamente ali a zaga do Santos não sobe, não marca o jogador, marca a bola, e o Pedro Raul sobe sozinho. Depois, no segundo gol, para variar um pouco, o Madison não se sabe onde está, ele sobe para o campo de ataque e demora para voltar. O Maicon também não estava na jogada. O Pedro Raul, no lançamento ali, fica mano a mano com o Bauerman, toma a frente e consegue tocar por cima do João Paulo, que também foi falha do João Paulo ali pelo fato de estar adiantado no lance, mas ele é o menos culpado dessa fase do Santos. E repete os mesmos erros, e na hora crucial do campeonato perde um jogo que deixa todo mundo indignado, né? Eu espero que deixe os jogadores indignados também, porque é o Santos se apequenando com o passar dos anos, né? É triste dizer isso, mas enquanto o time não se reestruturar financeiramente, tiver uma saúde financeira boa, arrecadar mais, para ter um time competitivo, vamos ter que aguentar aí certos jogadores que não saem do time titular. Não importa o quanto que jogue mal, não importa o tanto que falhe, vão continuar porque não tem peças de reposição. Outros jogadores nem sequer são testados, e é triste. É triste e indigna essa falta de repertório aí na hora do jogo, né? Uma semana livre e o Lisca não consegue introduzir nada. Tem coisas que indignam bastante: o fato do Madison jogar todos os jogos e ontem ele colocar o Nathan no jogo que o time estava perdendo o jogo, e colocar o Nathan na pressão. Quer dizer, teve vários jogos para iniciar como titular. Aí ontem que estava na pressão, ele vai lá e coloca o Nathan em campo no segundo tempo para ter que reverter um resultado. As trocas também não tem como entender.
Johan Júlio, 2 meses fora, não sei nem quanto tempo que ele não entrava em campo. Ontem coloca para resolver um jogo, é colocado no meio, né? Nem colocado na posição dele que é na ponta esquerda. Ele joga o Johan Júlio pro meio ali, não dá para entender nada, ele não consegue fazer nada na partida. Mais um sem confiança também. Lucas Barbosa, o time precisando de velocidade nas pontas, ele coloca o Lucas Barbosa, que é um jogador alto, que tem estatura, talvez na bola aérea, mas não tem velocidade, a velocidade que o Santos precisava para empatar o jogo naquele momento. Então, são escolhas totalmente, assim, não dá para entender, são escolhas erradas. A escalação principal, que entrou em campo, eu acho que foi a melhor que o Santos tinha disponível, né? Apesar de eu achar que o Madison não tem como mais ser titular do lado direito do Santos, mas ainda dá para entender, ali pelo Natan ainda de ser um jogador que chegou agora, está se adaptando, mas não dá para colocar ele no segundo tempo, com o jogo 2-1 com 20 minutos do segundo tempo e a torcida pressionando para o empate, né? Tem que colocar num jogo de titular se quiser testar realmente o que ele pode jogar. E essas coisas que vão deixando a gente indignado, né? Se for aqui colocar erro por erro, ponto por ponto, fica um vídeo de 20 minutos, porque realmente a gente tem certeza que vai melhorar futuramente, tem certeza que o time está diminuindo as dívidas. Isso eu comentei aqui sobre o Rueda, ele está realmente diminuindo as dívidas do Santos, só que a gente não vê um time competitivo, os anos vão passando e o Santos vai colecionando vergonhas, colecionando derrotas, eliminações, vê as equipes ganhando títulos, vê as equipes competindo. O Santos, depois da Libertadores de 2020, sumiu para o futebol brasileiro, nem para as quartas de final do Paulista se classifica mais, né? Então tenho certeza que isso vai mudar, que o Rueda está trabalhando para que isso mude, só que a gente não sabe quando, né? E enquanto isso não acontece, a gente continua sofrendo, e o torcedor continua aí aguentando zoação de rival, aguentando outros times colecionando títulos, colecionando Libertadores, colecionando Copa do Brasil, e o Santos sempre um coadjuvante aí do futebol brasileiro, que é muito triste. Se o Lisca cai, eu acho que não. Eu acho que se ele perder para o Ceará, acho que fica insustentável a permanência dele. Mas como ele chegou agora, acho que faz um pouco mais de um mês, deve fazer um mês e meio que ele está no Santos, deve ter participado de 6 ou 7 jogos só no comando do time. Acho que o Rueda não vai demitir, até porque ele garantiu a permanência do Lisca até 2023. Mas a gente sabe que nunca é verdade, né? Se perde 3 ou 4, o treinador é demitido. Eu acho que se ele perder para o Ceará, aí sim eu acho que fica insustentável a permanência dele e deve cair do comando do Santos. Não é nem pela quantidade de jogos, é pelo futebol apresentado. Um time que falha defensivamente, os mesmos erros de sempre, bola parada, bola aérea, e ofensivamente não entrega nada, com um time que melhorou. Com o Soteldo, que a gente sabe que não ia resolver todos os problemas sozinho, com Marcos Leonardo, ele tem o Ângelo do lado direito e não coloca o Ângelo para jogar, é uma das coisas que também está irritando a torcida. É um time que era para jogar mais com os reforços que recebeu, com o time que tem disponível, e o Lisca parece que não faz esforço para vencer. E é isso, galera, vamos torcer para que isso mude. Próximo jogo do Santos é simplesmente contra o Ceará, a sequência, né? Simplesmente contra Ceará fora, que está brigando ali para sair das últimas posições. Depois pega o Palmeiras no Allianz Parque, jogo fora de casa, que o Santos geralmente se dá mal jogando fora por conta desse psicológico abalado. E depois pega Atlético Paranaense na Vila Belmiro e Internacional fora de casa. Então, sequência dificílima aí. Então, é torcer para que o time arranque pontos fora de casa, pelo menos consiga vencer o Ceará para se recuperar dessa derrota em casa na Vila. E empate, acho que contra Palmeiras e Internacional é um bom resultado. E tem que vencer o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense pode até estar envolvido na final da Libertadores se passar e não dá tanto foco no Brasileirão. É isso, deixa aí nos comentários que você acha qual é o ponto fundamental para essa fase do Santos, para essa falta de repertório, para essas derrotas e para esses anos sofridos aí. Deixe seu comentário sobre isso. Valeu e até o próximo vídeo.